O Mokele-mbembe, ou Likele-mbembe, é um criptídeo neodinossauro relatado principalmente na República do Congo e em Camarões, onde supostamente habita pântanos, lagos e rios. É particularmente associado a regiões de Likawala e ao Lago Tele, mas também foi relatado em diversos outros corpos d'água. É descrito como um animal grande e anfíbio, com um corpo robusto, pescoço e cauda longa, e a cabeça relativamente pequena, uma descrição que por muito tempo sugeriu a muitos criptozoólogos a existência de um dinossauro saurópode, embora uma ampla variedade de outras identidades reptilianas e mamíferas tenha sido sugerida. O Mokele-mbembe é supostamente conhecido etnologicamente pela maioria dos povos indígenas da bacia ocidental do Congo, que lhe aplicam vários nomes, a maioria deles sendo semelhante à palavra Mokele-mbembe, embora a etimologia desse nome mais conhecido seja debatida. Os primeiros relatos escritos sobre o Mokele-mbembe foram publicados por exploradores alemães durante o período entre a Primeira e a Segunda Guerra, e o Mokele-mbembe foi posteriormente abordado em obras de zoologia romântica e nos primeiros trabalhos da criptozoologia, mas poucas informações novas foram coletadas durante 50 anos. Durante a década de 1980, a pesquisa de campo bem divulgada de Roy P. Macau, James Poyle, Herman Register, Marcelin Agna tornou o Mokele-mbembe um dos temas mais conhecidos e controversos da criptozoologia. Desde então, várias expedições grandes e pequenas investigaram o Mokele-mbembe, sem encontrar nenhuma prova de sua existência. Dois dos investigadores mais proeminentes do Mokele-mbembe atualmente são Bill Gibbons e Michael Ballard, ambos os quais mudaram seu foco da República do Congo para Camarões, com vista em futuras expedições no Gabão. Dependendo da região, o Mokele-mbembe pode ser visto pelos habitantes locais como um animal comum, embora raro e perigoso, ou como uma criatura mitológica. Criptídeos aparentemente análogos ao Mokele-mbembe foram relatados em outras regiões da África Central. Possíveis equivalentes ao Mokele-mbembe incluem Nyamala, Jago, Nini, Badigi, Kikuru, Suji e Mbilintu. Na língua Aka, Mokele-mbembe é usado como um termo genérico que se refere a qualquer animal grande desconhecido, mais comumente o melantoga com chifres, uma convenção que causou confusão. Possíveis relatos iniciais incluem um relato de um grande animal no oeste do Congo, considerado por vários criptozoólogos como o relato muito antigo do Mokele-mbembe, apareceu na História de Loang Kakonge de Austri-Royames de África, de 1776, do abade Levin Bonaventure Proyat. De acordo com Proyat, missionários da África Ocidental relataram a existência de um animal muito grande, com base em pegadas que haviam descoberto. Os missionários observaram, ao passarem por uma floresta, o rastro do animal que não foi visto, mas que devia ser monstruoso. As marcas das garras foram notadas no chão, formando uma pegada com cerca de 1 metro de circunferência. A disposição das pegadas indicava que o animal estava caminhando, não correndo. A distância entre as pegadas era de 2 a 2,5 metros. Bernard Helvement, que foi o primeiro a citar o relato de Proyat em um contexto criptozoológico, achou que a pegada poderia plausivelmente ter sido deixada por um leão da água muito grande. No entanto, a maioria dos criptozoólogos posteriores classificaram o relato como sendo um relato de Mokele-mbembe. O Mokele-mbembe foi descrito pela primeira vez pelo oficial colonial alemão Laudin Freiherr, que em 1913 saiu da aposentadoria para liderar uma expedição em Likawala, Congo, no que hoje é parte da República do Congo, mas na época pertencia à colônia alemã dos Camarões. Freiherr foi forçado a retornar pelo rio Sanga devido ao início da Primeira Guerra Mundial em 1914, e seu relato sobre os aspectos zoológicos e botânicos da expedição nunca foram publicados. No entanto, ele enviou seus dados inéditos ao escritor e naturalista alemão Wilhelm Boelsche, que na época trabalhava em um estudo sobre dragões, Drachen, Saint and Naturwissenschaft, na qual ele argumentava que tais lendas poderiam ter sido inspiradas pela sobrevivência histórica de dinossauros e outros répteis pré-históricos. Boelsche incluiu posteriormente as notas de Freiherr sobre o Mokele-mbembe nesta obra. O zoólogo romântico Willy Ley, que correspondia a Boelsche, também adquiriu uma cópia do manuscrito de Freiherr, que traduziu e publicou em inglês em The Dodo, Lungfish and the Unicorn. Ao percorrer as regiões dos rios Ubangi Inferior, Sanga e Inkelamba, o barão Freiherr ouviu de diferentes guias histórias surpreendentemente semelhantes sobre uma criatura chamada Mokele-mbembe. Não eram boatos isolados. Os relatos coincidiam em detalhes, mesmo vindo de lugares distintos. Ainda assim, Freiherr mantinha cautela, chamava a criatura de algo misterioso, admitindo que talvez existisse apenas na imaginação dos nativos, embora suspeitasse que essa lenda pudesse ter nascido de algo real e concreto. Na época da expedição, dizia-se que um exemplar vivia em um trecho inacessível do rio Sanga, entre os rios Mbaio e Picunda. Infelizmente, aquela parte do rio não pôde ser explorada, pois a jornada terminou antes que fosse possível alcançá-la. Também havia rumores da presença do rio Sisombo, reforçando a ideia de que a criatura não era apenas uma história local.
Segundo os relatos reunidos, o Mokele-mbembe seria um animal enorme, de cor cinza acastanhada, pele lisa e tamanho comparável de um elefante, ou ao menos de um hipopótamo. Dizia que possui um pescoço longo e extremamente flexível, e apenas um dente, ou talvez um chifre, grande e afiado. Alguns ainda mencionavam que a cauda longa e musculosa era semelhante de um crocodilo. Os nativos afirmavam que qualquer canoa que se aproximasse estava condenada. A criatura atacaria imediatamente as embarcações, matando todos os tripulantes, mas sem jamais se alimentar dos corpos. Vivendo em cavernas escavadas nas margens argilosas dos rios, especialmente em curvas acentuadas, o animal também sairia à terra firme durante o dia em busca de alimento. Curiosamente, sua dieta seria totalmente vegetal. Essa característica intrigava Freyr, pois enfraquecia a ideia de que tudo não passava de um mito. Os nativos chegaram a lhe mostrar a planta preferida do animal, uma espécie de liana com grandes flores brancas, seiva leitosa e frutos semelhantes a maçãs. No rio Sistombo, indicaram-lhe ainda um caminho onde que supostamente havia sido aberto pelo próprio Mokele-mbembe para alcançar esse alimento. O trilho parecia recente e as plantas descritas estavam por perto. No entanto, o local também estava cheio de pegadas de elefantes, hipopótamos e outros animais grandes, o que tornava impossível identificar com certeza quais as marcas poderiam realmente pertencer à criatura misteriosa. Assim, o Mokele-mbembe continuava em volta de dúvida, pairando entre a lenda e a possibilidade inquietante de algo real escondido nas profundezas dos rios africanos. Freyr, em suas anotações de expedição, havia registrado comentários intrigantes sobre o misterioso Mokele-mbembe, alguns dos quais chegou a transmitir a Bolche, embora esses relatos nunca tenham sido publicados integralmente. Eles revelam algo impressionante. No Alto Sanga, em Bomassa, o povo Nzumo descrevia uma criatura de forma idêntica. Mais ao norte da região de Gaura, alguns Fula afirmavam que um animal muito semelhante, ainda que raro, vivia nas águas do rio Benue, no extremo norte dos Camarões, já dentro da bacia de Níger. Em 1934, outro testemunho veio à tona. Um belga, cujo nome nunca foi revelado, publicou um artigo de viagem no Avenir Colonial Belge, depois reproduzido pelo periódico francês L'Étoile de Yaffe. Segundo ele, histórias sobre aquela criatura se espalharam por toda a região vasta da África Central, desde os Grandes Lagos e a bacia de Uele no nordeste, até Katanga no sudeste, e Bangala no noroeste. No entanto, seu conhecimento mais direto veio da bacia do Kassai, ao sul do território tradicionalmente associado ao Mokele-mbembe. Ali diziam que o animal era chamado de Sanki. Os relatos dos nativos descreviam uma criatura colossal, que ultrapassava as árvores mais altas, com o corpo de um boi gigantesco e uma cauda enorme. Seu pescoço, longo e poderoso, sustentava uma cabeça relativamente pequena, coroada por uma crista semelhante a de um galo. Vivendo nos pântanos, o monstro nadava com incrível velocidade. O explorador ainda afirmava ter ouvido falar de um chefe local que guardava, como relíquia sagrada, a cauda de um brontossauro. Alguns anos depois, em 1938, o magistrado alemão Leo von Buxberger reforçou essas histórias, em um artigo publicado na revista Mushua. Embora seu trabalho tenha sido considerado superficial por pesquisadores posteriores, seu testemunho foi valioso. Buxberger contou que havia coletado informações sobre a besta aquática na foz do rio Mbamba, no Sanga, e no rio Intem, no sul dos Camarões. Infelizmente, seus registros se perderam quando sua caravana foi atacada na Guiné Espanhola. Tudo que conseguiu preservar foi o nome pelo qual a criatura era conhecida na região, Mokele-mbembe. Ainda assim, ele pôde afirmar algo com convicção. A crença nesse gigantesco animal aquático estava espalhada por todo o sul dos Camarões, por toda a bacia do Congo e até além de seus limites ocidentais, sempre nas regiões onde grandes rios profundos cortavam a floresta virgem. Em todos os relatos, a criatura surgiu como um réptil colossal, de pescoço longo e fino, alimentando-se de vegetação aquática e exuberante. Herbívoro, dizia-se que só emergia ao cair da noite e preferia os remansos profundos formados pelas forças das correntes. Assim, através de testemunhos dispersos, jornais antigos e vozes indígenas, a lenda do Mokele-mbembe continuava a se espalhar, tecendo um fio misterioso entre os rios, pântanos e as sombras da selva africana. Depois da Primeira Guerra Mundial, as antigas terras dos Camarões alemãs foram repartidas entre os franceses e britânicos. Coube aos franceses controlar justamente as regiões onde surgiram os primeiros relatos sobre o Mokele-mbembe. Foi nesse contexto que o antropólogo e linguista francês Pierre Alexandre, em sua busca pela origem do nome, ouviu o testemunho de cerca de 30 jovens congoleses que viviam às margens do rio Congo. Para eles, o Mokele-mbembe não era apenas um mito. Tratava-se de uma espécie de crocodilo gigantesco. Um dos rapazes chegou a sugerir que a criatura não passava de uma lenda, mas foi prontamente contestado pelos demais, que afirmavam conhecer inúmeras histórias e avistamentos, transmitidas de geração em geração, desde os Camarões até o coração do atual Congo. Anos mais tarde, em 1960, Alexandre levou a Bernard Heuvelmans um relato ainda mais intrigante.
Durante uma viagem ao rio Tchá, ele percebeu que o povo Zaman evitava navegar em águas abertas, por medo de um monstro desconhecido. Enquanto lia na trilha de animais desconhecidos, Alexandre ligou imediatamente aquele temor às histórias do Mokelembembe. Os Zaman descreviam a criatura como um ser de pescoço longo, quase do tamanho da própria perna de Alexandre, com uma cabeça parecida com a de uma enorme tartaruga, e uma pele dura e escamosa. Seu corpo, diziam, lembrava algo tão grande quanto um carro, embora essa comparação viesse de um povo que mal conhecia as máquinas. Quando questionados sobre o real tamanho do animal, afirmavam que a criatura era maior do que um barril de gasolina, mas menor que um elefante. Acreditava-se que vivia nas águas profundas do rio, saindo apenas durante a noite. Por onde passava, deixava pegadas largas, semelhantes ao formato de um remo. Não se dizia que atacasse pessoas, mas ainda assim era temido, pois tinha hábito de virar canoas, lançando os ocupantes nas águas escuras e perigosas do rio. Em 1958, o Dr. Pierre Nguyen foi enviado à África Equatorial Francesa para uma expedição que o levaria ao coração dos pântanos quase inexplorados. Partindo de Fondo e Pena, ele e seu grupo avançaram lentamente por águas turvas, vegetação fechada e canais estreitos, até alcançar uma pequena aldeia próxima à fronteira com os Camarões. Ali os anciãos os receberam com histórias que atravessaram gerações. Segundo a tradição herdada dos pais de seus pais, nos pântanos do Lago Tele vivia uma criatura colossal, parecida com um pangolim gigantesco. Diziam que ela se atravessava o rio Likawala, ao Cerbes, no poço de Epena. Sua cauda ainda estaria arrastando a margem do rio, onde partiria enquanto a cabeça e as patas dianteiras já tocariam a margem oposta. Um ser tão longo que afirmava que poderia alcançar 20 metros de comprimento. Alguns anos depois, uma história semelhante chegaria aos ouvidos de Winfred Ted Roth, então ex-curador do Parque Zoológico Nacional Smithsonian e membro da Sociedade de Investigação do Inexplicável. Em 1959, durante expedições pelos afluentes pantanosos do rio Kemi, Benin Roth percebeu que seus guias Wassi se recusavam a atravessar certas áreas alagadas. O motivo era medo de uma criatura chamada Inkenindé, um nome que soava com uma variação do nome Mokelembembe. De volta a uma aldeia próxima, Roth ouviu do chefe local, em um inglês esforçado, aquele pântano era o lar de animais chamados elefantes d'água, seres que não tinham parentesco com elefantes comuns. Segundo ele, eram criaturas muito maiores, dotadas de um pescoço longo, descrito como uma tromba saindo diretamente do corpo, uma cabeça pequena, patas dianteiras achatadas, com remos e uma cauda longa, fina e semelhante a um chicote. O Mkenbe, dizia o chefe, não caçava homens, pois se alimentava de ervas e pequenas árvores, mas ainda assim era mortal, esmagava quem cruzasse seu caminho. Quando Ruth desenhou um peixe-boi para ilustrar sua compreensão, o chefe balançou a cabeça e explicou que o corpo era de fato parecido, mas o pescoço era muito mais longo, e a cabeça se assemelhava mais de um lagarto monitor do que qualquer outro mamífero conhecido. O próprio Sanderson também se mostrava fascinado pelo Mokelembembe. Em 1932, enquanto explorava a região do rio Mainu, em Camarões, ao lado de Jared Russell, ele afirmou ter visto a enigmática criatura. Segundo seu relato, os habitantes locais se chamavam de Mbulu Mbembe, ou Munko Mbembu, os nomes que ecoavam pelas margens do rio como parte de uma tradição antiga. Anos depois, em 1948, Sanderson publicou na revista Saturday Evening Post um artigo There Could Be Dinosaurs, em português, Poderia Haver Dinossauros? No texto ele abordava o Mokelembembe e outros criptídeos semelhantes, despertando grande interesse e servindo de inspiração para Bernard Hofmans. Curiosamente, apesar de seu entusiasmo pelo tema, Sanderson não mencionou nesse artigo o próprio avistamento que afirmava ter vivido. Décadas mais tarde, no final de 1979, outro integrante da CITU, Philip Everbuck, também se dedicaria a investigar relatos de criaturas semelhantes ao Mokelembembe em Camarões, mantendo viva a busca em respostas em meio aos mistérios das florestas africanas. O interesse pelo misterioso Mokelembembe foi reacendido quando o herpetólogo James Poyle, que estava na África para estudar crocodilos, acabou desviando parte de sua atenção para algo ainda mais intrigante. Influenciado pela leitura The On the Track of Unknown Animals e já fascinado pela criptozoologia, Poyle passou a investigar relatos sobre uma criatura chamada Nyamala, no Gabão. As primeiras pesquisas de Poyle chamaram a atenção de Hofmans, que as utilizou em seu livro Os Dragões da África, dedicado aos chamados neodinossauros. O conselho foi direto. Se queria encontrar algo real, Poyle deveria olhar para Leicester da África Central. Ao mesmo tempo, seus dados também chegaram às mãos de Roy P. Macau, que mais tarde publicaria Searching for Hidden Animals, reforçando a ideia de que no norte da República do Congo poderia esconder o segredo do Mokelembembe. Para Poyle, um nome começou a se destacar como um destino inevitável, o Lago Tele. Assim, em 1980,
Macau e Puyo partiram rumo ao coração verde e pantanoso do Congo, chegando até Epena. Os vistos curtos atrapalharam cada passo, mas ao fundo surgiu um aliado inesperado, o missionário americano Eugene Thomas, que conhecia os caminhos, os dialetos e, sobretudo, a confiança dos moradores. Logo, descobriram que o Mokele-Mbembe não era um mito distante dali. Era um nome sussurrado como respeito e medo. Um jovem chamado Joaquim Mameca falou com convicção. Contou que o animal vivia nas águas do rio Bangi, nas curvas profundas e nos redemoinhos, e que os pigmeus, viajantes da selva, sabiam onde ele realmente se escondia. Para Joaquim, aquele nome não fora dado é algo inesperado. Era a marca de uma criatura real, viva, silenciosa e antiga. Outra testemunha, Firma Mossomele, reforçou a narrativa. Disse que no distrito de Epena, as pessoas evitavam a margem do rio ao entardecer, quando o Mokele-Mbembe vinha se alimentar. Às vezes, apenas a cabeça e o pescoço surgiam sobre a água, como a sombra de um dinossauro esquecido pelo tempo. Pegadas enormes marcadas por garras eram ocasionalmente encontradas na areia de Mokenji, mas o medo cercava tudo. Muitos acreditavam ao falar do nome Mokele-Mbembe poderia trazer a morte, e os anciãos puniam quem revelasse o segredo aos estrangeiros. Mesmo assim, os sinais se acumulavam. A planta que o animal supostamente comia, a liana malombo, foi confirmada por diversos informantes. Um funcionário do Ministério da Agricultura, Daniel Omoe, falou de uma poça do pântano entre Dezek e Epena, onde a criatura viveria. Durante a estação seca de 1979, enormes pegadas haviam sido encontradas ali, acompanhadas por grama amassada, como se algo colossal tivesse acabado de se levantar. A cada vila, a cada relato, Macau percebia que a imagem do Mokele-Mbembe coincidira sempre com o saurópode, um dinossauro de pescoço longo, mas esse conhecimento se dissolvia ao sul e perto da fronteira da República do Congo, como se o mito tivesse raízes profundas naquela região pantanosa ao redor de Epena. Foi ali também que ouviram rumores mais intrigantes muitos anos antes. O Mokele-Mbembe teria sido morto no lago Tele. Para Macau e Puyo, tudo convergia para aquele lago remoto. Se existissem restos mortais, estariam lá, talvez até um sobrevivente. Mas o tempo e a burocracia foram mais implacáveis do que a selva. Com os vistos prestes a expirar e a jornada até o lago Tele sendo quase impossível naquele momento, os dois tiveram que retornar aos Estados Unidos, prometendo a si mesmos que um dia voltariam. De volta à civilização, publicaram seus dados em uma revista e deram entrevistas que despertaram a imaginação do público. Inclusive, um episódio de Arthur Clarke Mysteries World, a lenda do Mokele-Mbembe, longe de se apagar, apenas ganhava mais força, aguardando o dia em que alguém finalmente cruzaria os pântanos do lago Tele para descobrir se de fato um dinossauro ainda respirava nas sombras da África. Movido pelo desejo de reunir provas mais concretas e alcançar o enigmático lago Tele pelas águas do Congo, Macau organizou uma segunda expedição. Desta vez, o grupo estava bem mais preparado e contava com nomes experientes. J. Richard Greenwell, que conhecera durante pesquisas sobre o monstro do lago Ness, o geomorfólogo M. Justin Wilkinson e a fotógrafa Mary Womack. O financiamento veio do empresário texano Jack Bryan, enquanto o engenheiro aeroespacial Herman Reguster deveria integrar a equipe, mas divergências entre ele e Macau acabaram provocando uma ruptura, levando Reguster a seguir seu próprio caminho em uma expedição rival. Já em solo africano, a equipe de Macau foi acompanhada por Eugene Thomas e pelo biólogo do governo congolês Marcelin Agna Agna. Juntos, navegaram pelos rios Bangi, de Kawala Anks Herbes e Bai, mergulhando em um território quase inexplorado, onde a vegetação aquática dificultava os avanços das embarcações. Em cada vila, ouviram relatos impressionantes sobre uma criatura lendária, o Mokele-Mbembe. Apesar do entusiasmo crescente, uma dura verdade veio à tona. Os mapas estavam errados. Descobriu-se que o lago Tele e outro lago onde a criatura supostamente habitava só poderiam ser alcançados por uma travessia terrestre longa e perigosa. Relutante, a equipe decidiu abandonar a tentativa de chegar ao lago, concentrando-se em registrar o máximo de depoimentos possíveis antes de retornar aos Estados Unidos. Mesmo sem ter alcançado seu destino, a expedição não foi em vão. Macau e seus colegas reuniram mais de 30 testemunhos consistentes sobre o Mokele-Mbembe, vindos de pessoas de diferentes culturas e etnias. Além disso, descobriram que a região de Likawala era rica em outras criaturas misteriosas, como o Melantouka, o Ninguma Monene, o Mbielo Mbielo Mbielo, o Mahamba e o Ningoima. No ano seguinte, ao retornar, Macau e Greenwell fundaram a Sociedade Internacional de Criptozoologia. As aventuras e descobertas da expedição foram publicadas na revista Cryptozoology, e mais tarde Macau reuniu tudo em seu livro A Living Dinosaur in Search of Mokele-Mbembe, lançado em 1987. Enquanto isso, a expedição rival de Reguster avançava por terra. Em setembro de 1981,
ele e sua equipe finalmente alcançaram o Lago Tele. Reguster declarou ter avistado várias vezes o Mokelembembe, e diante do ceticismo da imprensa, apresentou fotografias e gravações de áudio de baixa qualidade como prova. Suas alegações foram registradas e posteriormente na publicação Mugger Africana Library Notes and Pursuit. Na primavera de 1983, as águas silenciosas do Lago Tele, no coração do Congo, voltaram a ser perturbadas por uma nova esperança e um antigo medo. Marcelin Agna, à frente de uma equipe, chegou àquela região remota para uma missão que duraria 2 meses e mudaria para sempre a sua própria vida. Foi ali, entre a névoa que se levantava do lago e a vegetação fechada da floresta, que Agna afirmou ter visto o Mokelembembe. O animal teria surgido por um breve instante, imenso e enigmático, antes de desaparecer nas águas escuras. Ele tentou fotografá-lo, mas a criatura se removeu rapidamente, deixando apenas um mistério e uma frustração. Durante a expedição, Agna também procurou Immanuel Mongomela, um experiente caçador de elefantes, que já havia deixado sua marca em relatos anteriores. Mongomela conduziu o grupo até um local onde, segundo ele, um ser colossal havia passado. No chão úmido surgiram pegadas frescas, enormes demais para qualquer animal conhecido. O caçador jurou ter visto o Mokelembembe 3 vezes desde sua última grande expedição, às vezes emergindo da água, às vezes arrancando plantas das margens para se alimentar. Para Agna, Mongomela era diferente dos outros, não se deixava levar por fantasias, apenas descrevia o que dizia ter visto. Enquanto isso, longe dali, Roy Macau e Herman Reguster sonhavam em provar ao mundo que a criatura existia. Reguster anunciou uma nova expedição para o fim de 1984, reunindo cientistas e exploradores dispostos a enfrentar a selva africana. Entre eles estava um paleontólogo criacionista, incluído na esperança de que a descoberta de um dinossauro vivo abalasse a teoria da evolução, mas o dinheiro nunca veio, e o plano morreu antes de sair do papel. Macau então preparou a sua própria volta ao Congo, até que, em um simpósio de criptozoologia na Inglaterra, surgiu um novo aventureiro, Bill Gibbons. Ele estava decidido a liderar sua própria missão, chamada Operação Congo, com apoio da revista 14 Times e a participação do próprio Agna. A equipe partiu para o Lago Tele no início de 1986. Eles vasculharam lagos próximos, ouviram relatos, seguiram rastros, mas o Mokelembembe permaneceu invisível. Nada surgiu além de histórias e ecos de algo que talvez existisse, ou talvez nunca tivesse estado ali. Após o retorno, tensões surgiram. Alguns acusaram Agna de ter tentado sabotar a missão, algo que ele negou com firmeza. No meio da selva e das incertezas, Gibbons passou por uma transformação pessoal, tornando-se cristão e adotando uma visão criacionista da Terra jovem. Embora reconhecesse que mesmo que um dinossauro vivo fosse encontrado, isso não provaria tudo o que alguns queriam acreditar. E assim, entre fracassos e esperanças adiadas, até a grande expedição de Macau, a mais ambiciosa de todas, acabou sendo cancelada. O Mokelembembe continuou a habitar apenas as águas escuras do Lago Tele e o imaginário de todos aqueles que ousaram procurá-lo. A criatura permaneceu invisível, mas o mistério, esse nunca deixou a floresta. No final da década de 1980, o mistério do Mokelembembe voltou a atrair aventureiros e cientistas ao coração da África. Entre 1986 e 1988, uma série de expedições japonesas, todas lideradas com a participação constante de Tokuharu Takabayashi, percorreu as águas turvas do Lago Tele em busca da lendária criatura. Nos últimos 2 anos, Agna também acompanhou os pesquisadores guiando-os pelos caminhos difíceis da floresta pelos molíbios do lago. Durante semanas, os japoneses vasculharam cada palmo do Lago Tele, reunindo relatos, observações e dados, mas o animal nunca se mostrou de forma clara. Ainda assim, o mistério persistia. Em fevereiro de 1988, um carregador da etnia Boha afirmou ter visto um enorme ser entrando lentamente na água do Lago Tele, um Mokelembembe, segundo ele. Pouco depois, Immanuel Mongomela contou à expedição que acreditava que a criatura não vivia de forma permanente no Lago Tele, preferindo os rios de Kawala aos Erbes, Bai e Sanga como seu verdadeiro habitat. O momento mais impressionante daquela jornada veio quando o oficial de vida selvagem José Borges, que acompanhava a expedição em 1988, declarou que todo o grupo havia observado algo extraordinário, uma grande corcova escura se movendo lentamente pela superfície do lago, como se um gigantesco animal estivesse nadando logo abaixo d'água. O interesse pelo Mokelembembe não diminuiu com o passar dos anos. Em 1992,
Bill Gibbons retornou à República do Congo para a chamada Operação Congo II, uma missão de reconhecimento que prepararia o terreno para futuras investigações. Anos depois, em 2000, Adam Davis e Jan Ove Sandberg viajaram até o Lago Tele como parte da expedição Dino 2000, mantendo viva a busca pela lendária criatura. Nesse mesmo período, o lago também recebeu visitantes solitários, movidos mais pela curiosidade do que pela ciência. Rory Nugget, Red El Halon e o artista David Coe aventuraram-se pela região. Nugget, que cruzou com a Operação Congo em sua jornada, afirmou ter visto algo nas águas que poderia ser o Mokelembembe. No entanto, seus guias locais, temendo o perigo, obrigaram-no a recuar sob ameaça de armas. Mesmo assim, ele conseguiu tirar algumas fotografias borradas do que acreditava ser a criatura. Já Redmond O'Hanlon tinha uma visão bem diferente. Para ele, Agna não passava de um farsante que explorava o mito do Mokelembembe para atrair exploradores dispostos a pagar por uma aventura. Assim, entre relatos fascinantes e ceticismo, o mistério do monstro do Lago Tele continuava vivo, alimentando por testemunhas, sombras d'água e histórias que se recusavam a desaparecer. No início do século XXI, quando as tensões políticas tornaram perigosas as antigas rotas de pesquisa na República do Congo, o olhar dos criptozoólogos voltou-se para o leste dos Camarões. Ali, entre florestas densas e rios escuros, ainda se falava de uma criatura lendária, chamada pelo povo Baka de Likelambembe. Em novembro do ano 2000, Bill Gibbons e o criacionista Dave Witzel decidiram seguir esses rastros de mistério. Munidos de informações obtidas por missionários que viviam na região, eles partiram em uma expedição de reconhecimento rumo ao sudeste dos Camarões. Seus destinos eram as terras alagadas e inóspitas cerca do rio Bomba e Loponge, onde, segundo relatos locais, a criatura ainda vagava. Durante semanas, Gibbons e Witzel ouviram histórias de pescadores, caçadores e moradores das aldeias. Muitos afirmavam ter visto o Likelambembe entre 1986 e abril de 2000, e curiosamente, todos o descreviam da mesma forma, um animal enorme, semelhante a um dinossauro vivo saurópode. Para o povo Baka, não era apenas uma lenda, mas uma presença real, temida por sua ferocidade, capaz de enfrentar hipopótamos, elefantes e até crocodilos do Nilo. Dizia-se que a criatura habitava uma rede de rios no sul dos Camarões, próxima às fronteiras com o Gabão, Congo e a República Centro-Africana. Nomes como Bomba, Lingoko, Loponge, Já, Padama e Sanga surgiram repentinamente nos relatos, mas entre todos, o rio Lingoko, um afluente do Sanga, era apontado como o local onde as chances de encontrar o Likelambembe eram maiores. A expedição de 2000 abriu o caminho para algo maior. No ano seguinte, uma equipe de expedição mais ampla retornou aos Camarões, a expedição Crypto Safari BCSCC. Ao lado de Gibbons estava John Kirk, do British Columbia Scientific Cryptozoology Club, Scott T. Norman e Robert Mullin. Juntos, eles se embrenharam novamente a selva africana, tentando separar o mito da realidade. Anos passaram, mas o fascínio pela criatura não diminuiu. Em 2006, Gibbons foi substituído por Milt Mercy, um corretor de seguros e defensor do criacionismo, que ao lado de Mullin e de Peter Beach, voltaram a explorar a região. 3 anos depois, em 2009, Gibbons e Mullin retornaram mais uma vez às terras do Likelambembe, dessa vez com câmeras de televisão, acompanhado cada passo. Uma expedição foi exibida pelo programa Monster Quest. Assim, entre rios enevoados, florestas pantanosas e histórias passadas de geração em geração, a busca pelo enigmático Mokelembembe continuava, um mistério africano que se recusava a desaparecer. Muito antes de colocar os pés na selva africana, Michael Belt já havia sido capturado por um mistério antigo. Ex-advogado e fundador da Associação Ambiental e Humanitária Lingoko, Belt descobriu o mundo dos chamados neodinossauros. Após ler Os Últimos Dragões da África, de Bernard Helfmans, a obra o marcou tanto profundamente que ele passou a se considerar um verdadeiro discípulo de Bernard Helfmans. A partir de 2004, Bell decidiu transformar o fascínio em ação. Quase todos os anos, ele partia para o coração dos Camarões, especialmente para a região remota das Cataratas Ninki. Em meio a rios selvagens e florestas praticamente intocadas, ele reuniu uma quantidade impressionante de relatos. Pescadores, rastreadores, agentes florestais e guardas de parques nacionais descreviam, com notável consistência, criaturas estranhas que pareciam não pertencer a este tempo. Essas investigações logo se entrelaçaram com as de outros exploradores do desconhecido. Assim como nas expedições de Roy Macau, as pesquisas de Bill Gibbons e Michael Belt, que às vezes lideravam missões juntos, inclusive ao lado de John Kirk, revelaram ainda mais inquietante a existência de diversos criptídeos desconhecidos pela ciência. Nos relatos vindos dos Camarões,
surgiram nomes como Ningobus, Dodu, Tibafof, Ningoli e Ioli, cada um associado a criaturas que desafiavam qualquer classificação convencional. Enquanto isso, o mistério do Mokele-mbembe também atraía outros investigadores. Em 2011, o explorador Pat Spain percorreu a mesma região para o programa Beast Hunter, descobrindo que, por vezes, os próprios informantes locais eram guiados, consciente ou inconscientemente, pelas sugestões dos guias que os acompanhavam. Mas a selva não era o único obstáculo. A partir de 2017, uma guerra civil começou a assolar os Camarões, tornando quase impossível a continuidade das expedições. O silêncio imposto pelo conflito não apagou, porém, a chama da busca. Em 2021, Gibbons e Belt já planejavam novos caminhos, desta vez rumo ao Gabão, a terra onde décadas antes o interesse moderno pelo Mokele-mbembe havia começado como uma criatura chamada Nyamala. E assim, entre livros antigos, rios inexplorados e conflitos modernos, a caçada por criaturas que talvez tenham sobrevivido ao tempo seguia viva, aguardando apenas a próxima expedição para recomeçar. Quem ouve falar do Mokele-mbembe pela primeira vez quase sempre imagina algo saído de um livro de dinossauros. E não é por acaso. Aqueles que afirmam tê-lo visto o descrevem como uma criatura colossal, de 4 patas, com um pescoço longo, cauda ainda mais longa e uma cabeça pequena, lembrando as imagens clássicas de antigos saurópodes. Para muitos, ele se parece com um brontossauro, um apatossauro ou um diplodocus vivo, deslizando silenciosamente entre rios e pântanos africanos. Alguns moradores, porém, preferem compará-lo a um pangolim gigantesco, outros a um crocodilo enorme, ainda que segundo ele seja um crocodilo herbívoro. Seu tamanho varia, conforme quem conta a história, mas uma coisa é constante, ele é imenso. Em relatos mais antigos, dizia-se que ele tinha o porte de um hipopótamo, mas quase todos concordam que ele ainda é maior, aproximando-se do tamanho do elefante da floresta. Nos Camarões, há quem jure que o Mokele-mbembe ultrapasse qualquer elefante conhecido, tão grande que alguns caçadores sequer reconheceram ilustrações porque os desenhos pareciam pequenos demais para representar a criatura real. Seu pescoço, fino e poderoso, pode chegar a 2 metros de comprimento. A cabeça relativamente pequena, lembra de uma cobra e um lagarto ou até mesmo uma tartaruga, com as narinas na ponta do focinho, como se estivesse sempre pronto para emergir da água. Sua pele costuma ser descrita como cinza, marrom ou avermelhada. Em algumas regiões dizem que é lisa, em outras, especialmente nos Camarões, afirmam que o seu corpo é coberto por escamas grossas, semelhantes a placas de armadura, como as de um crocodilo. Há quem diga que quando sai do rio, suas costas aparecem cobertas de plantas aquáticas, como se a própria selva tivesse se agarrado nele. Os desenhos feitos pelo povo Baka mostram uma criatura com dedos longos e pontiagudos, mas relatos de monstros semelhantes falam de membros parecidos com nadadeiras, feitas para cortar a água. Às vezes, contam também que o Mokele-mbembe possui espinhos, um chifre e até uma crista na cabeça como a de um galo. Alguns dizem que o macho carrega uma fileira de protuberâncias ao longo do pescoço, da coluna e até da cauda, algo entre espinhos, chifres e garras. Mas talvez o aspecto mais temido de todos seja sua longa cauda, musculosa e mais comprida que o próprio pescoço. Ela lembra de um jacaré gigantesco. Segundo histórias contadas nas aldeias, o Mokele-mbembe usa sua cauda como arma, chicoteia água, vira canoas e pode até atacar elefantes. Um chefe local afirmou que basta um golpe dessa cauda para transformar o rio calmo em um caos de ondas e destroços. Assim, entre água, vegetação e lendas, o Mokele-mbembe permanece como uma presença quase mitológica, uma criatura que parece carregar nas próprias escamas a memória de um mundo antigo, onde os grandes répteis ainda reinavam sobre a terra. Entre rios escuros e florestas silenciosas, o Mokele-mbembe move-se como uma sombra viva, quase sempre associado à água. Ele é descrito como uma criatura anfíbia, que passa a maior parte do tempo submersa, escondendo-se sob a superfície como um hipopótamo. Quando mergulha, seu enorme corpo deixa rastros profundos, e quando volta à tona, a corrente parece inverter o sentido, como se o próprio rio recuasse diante de sua presença. Normalmente, apenas a cabeça e o longo pescoço rompem a água, mas quando ele decide emergir por completo, ele faz lentamente, subindo pelas costas como um monstro ancestral despertando do fundo do mundo. Alguns dizem que ele vive em cavernas nas margens dos rios, refúgios naturais ou escavados por ele próprio. As fêmeas, segundo os Baka, constroem ninhos nos pântanos para proteger seus filhotes, longe dos perigos do mundo aberto. Há quem afirme que o Mokele-mbembe é capaz de se erguer sobre as patas traseiras para alcançar folhas e galhos altos, e que às vezes cava canais na terra úmida. Ele prefere penumbra,
ao entardecer ou à noite, abandona as águas para se alimentar, o que explica por que os avistamentos costumam acontecer nas primeiras horas da manhã ou depois que o sol se põe. Quase sempre é descrito como um animal inteiramente herbívoro. Ele viveria entre as margens lamacentas e as águas silenciosas, alimentando-se de plantas terrestres e vegetação aquática. Desde o início do século XX, mais precisamente a partir de 1913, espalhou-se a ideia de que sua iguaria favorita seria os frutos semelhantes a maçãs da Diana malongo, uma espécie do gênero Landolphia. Contudo, análises posteriores lançaram dúvidas sobre essa hipótese. Estudos químicos realizados com frutos coletados na região indicaram que o malombo era pobre em fibras e proteínas. Dificilmente sustentaria sozinho um animal de grande porte, fosse ele ruminante ou não. Ainda assim, relatos vindos das confluências dos rios Licaolas, Uxerbes e Sanga acrescentaram um elemento inesperado à narrativa. Segundo os moradores locais, o Mokelembembe às vezes emergia das águas para atacar e às vezes até devorar cabras domésticas. Apesar da sua suposta dieta predominantemente vegetal, o Mokelembembe é descrito como um ser temperamental. Disse que ele pode virar canoas com um golpe de sua cauda, e que demonstra um ódio particular por hipopótamos. Há também histórias de confrontos fatais com elefantes e crocodilos, embora alguns exploradores tenham apontado o crocodilo como o único adversário realmente à altura da criatura. Quanto aos sons que produz, há divergências. Alguns afirmam que ele raramente vocaliza. Outros, porém, relatam gritos estranhos ecoando sobre as águas. Fala-se de uma gravação controversa, feita por um explorador, e de testemunhas que descrevem um berro incomum emitido por um exemplar abatido no Lago Tele. O povo Baca menciona ainda um saco vocal semelhante a de um sapo sobre sua garganta, enquanto um pescador no rio Bomba comparou seu chamado grave a um repetido go go go. Os avistamentos costumam descrevê-lo sozinho ou em pares, macho e fêmea. Em raras ocasiões, fala-se de uma mãe acompanhada de um único filhote. Caçadores Baca acreditam que a criatura daria à luz apenas uma vez a cada 20 anos. Na República do Congo, dizem que ele aparece com mais frequência durante a estação seca. Já em Camarões, há quem afirme que surge quando os rios sobem e desaparece rio abaixo, quando as águas baixam. Outros associam sua presença a monções, considerados a melhor época para avistá-lo. Há ainda teorias sobre seus deslocamentos sazonais, acompanhando a subida e a descida das águas. Alguns acreditam que os Mokelembembes nasceriam na região de Likawala e migrariam, ao atingirem a idade adulta, para a região de Dia-Sangá, no sul dos Camarões, hipótese que tentaria explicar as diferenças nas descrições registradas entre os dois países. Em meio às densas florestas e águas misteriosas da África Central, surgiram relatos acompanhados de algumas fotografias, que supostamente retratariam o lendário Mokelembembe. No entanto, nenhuma delas apresenta qualidade suficiente para dissipar as dúvidas que cercam a criatura. Em 1981, durante uma expedição ao Lago Tele, Herman Register registrou imagens de que afirmou ser um Mokelembembe. As fotografias, porém, rapidamente se tornaram alvo de críticas. Extremamente subexpostas e pobres em detalhes, foram consideradas de qualidade muito baixa para oferecer qualquer evidência concreta. Outra imagem famosa, atribuída a Rory Nugget, também alimentou debates. Para Bill Gibbons, o que aparece na fotografia poderia ser qualquer coisa. Já Carl Schucker destacou que o registro está desfocado demais para ter valor investigativo. Outros críticos foram ainda mais céticos, sugerindo que a suposta criatura nada mais seria do que um simples galho flutuando na água. Durante sua expedição ao Lago Tele, Herman Register viveu um dos momentos mais intrigantes de sua jornada. Convencido de que poderia estar diante de evidências do Mokelembembe, ele registrou em áudio um som que considerou extraordinário, uma gravação que mais tarde descreveria em seu artigo publicado na revista Mugger African Library Notes. Na manhã de 4 de novembro, às 11h45, Register e seu companheiro Kia exploravam o lóbulo mais sul do lago, quando a tranquilidade da paisagem foi rompida por um grito animal incomum e poderoso. O som vinha da selva, ao longo da margem, e parecia ecoar, e não mais que 40 ou 50 metros dentro da mata. Segundo ele, o grito começava com um rugido baixo, soproso, que crescia gradualmente, e se transformava em um rosnado profundo e estridente. Entre um eco e outro, era possível distinguir o barulho de uma grande criatura se movendo pela vegetação densa, afastando-se em direção ao pântano. O rugido repetiu após cerca de 5 minutos, então cessou por completo. Os congoleses que acompanhavam a expedição atribuíram imediatamente o som ao Mokelembembe, criatura lendária do folclore local. Register tentou registrar o fenômeno em outras ocasiões, mas as novas gravações foram prejudicadas pelo intenso ruído de fundo da floresta. Mais tarde, ele afirmou que a gravação obtida, que acreditava conter a vocalização do Mokelembembe, foi analisada por diversas autoridades, sem que chegasse a uma identificação correspondente
a qualquer animal africano conhecido. Ainda assim, o episódio permaneceu envolto de controvérsias. Há relatos de que o Mokele-Mbembe raramente vocaliza, o que lançou dúvidas sobre a natureza do som capturado. O pesquisador Bill Gibbons sugeriu que o Reguster poderia, na verdade, ter gravado a vocalização de outra criatura lendária da região, o Emelantouka. Desde a década de 1970, um curioso artefato vindo de Gana desperta debates e alimenta especulações no universo da criptozoologia. Um pequeno peso de ouro Ashanti, em forma de réptil, apelidado de Pequeno Dinossauro de Ouro. A peça, originalmente registrada em 1967 no livro African Miniatures: The Golden Waste of Ashanti, de Margaret Wyplas, passou anos como apenas mais um exemplo da refinada arte dos pesos de ouro de Akan, até que seu formato começou a chamar a atenção. Na década de 1960, o designer Emanuel Staub foi encarregado de produzir réplicas desse e de outros pesos representando animais conhecidos. Membro fundador da Situ, Staub notou algo intrigante: a semelhança impressionante da pequena escultura com um dinossauro. Essa observação levou o objeto às páginas da revista Pursuit, em um artigo escrito por Ivan T. Sanderson. No texto, porém, alguns detalhes foram apresentados de forma imprecisa. O país de origem do artefato foi indicado como Benin, à época referindo como Dahomey, e a fotografia mostrava o objeto inclinado para trás, apoiado nas patas traseiras e na cauda, como a forma de um animal bípede. Sanderson foi além, sugeriu que a figura poderia representar um iguanodon, um dinossauro ornitópode. Nem todos concordaram. O pesquisador Carl Schucker criticou essa identificação, argumentando que o corpo volumoso, as quatro pernas de comprimento semelhante, a longa cauda e o pescoço curvo formavam na verdade uma representação surpreendentemente precisa de um saurópode. Ele e Bernard Helmans também observaram que a cabeça parecia desproporcionalmente grande em relação ao corpo. Para Schucker, essa possível semelhança com o saurópode poderia até sugerir que a distribuição do lendário Mokele-Mbembe se estenderia até Tongo e o oeste africano além de Benin, alcançando o próprio Ghana. Outros, porém, propuseram uma explicação mais simples. O peso talvez represente apenas um lagarto monitor estilizado. Hoje, uma réplica do pequeno dinossauro dourado pode ser vista no Museu Internacional de Criptozoologia. Mas esse não é o único artefato envolto de mistério. Em Condado de Tipperary, em Glencoe House, mantida pelos padres missionários rosminianos, encontra-se uma escultura africana de madeira de origem desconhecida. A peça retrata um animal semelhante ao saurópode, ou talvez dois. O pesquisador Matt Billy sugeriu que a obra poderia ser moderna, criada para aproveitar o interesse crescente do Mokele-Mbembe. Já o monge Richard Hendrick, responsável por chamar a atenção ao objeto, acreditava que ele poderia estar na casa desde a década de 1950, embora não tivesse certeza. A escultura apresenta dois animais, um maior, de pescoço e cauda longa, corpo coberto por escamas grandes, dentes afiados e uma estrutura incomum com raios sobre a cauda, e outro menor, com características semelhantes, mas com um pescoço extremamente curto, uma diferença intrigante, considerada a semelhança quase total entre ambos os demais aspectos. Para Penny Odell, a explicação pode ser bem mais prática do que fantástica. Talvez o artista simplesmente tenha ficado sem madeira ao esculpir o segundo animal. Assim, entre interpretações paleontológicas, hipóteses criptozoológicas e explicações artísticas, esses objetos permanecem no limiar entre o tradicional africana e o imaginário dos dinossauros vivos, onde a história, a cultura e o mistério se entrelaçam. Numa conversa que começou quase como um debate acadêmico, o tema era criptozoologia, diante do geólogo Gerard Delorme, que passara quase 2 décadas explorando as terras densas do Gabão, Raoul Lerouard deixou escapar uma história que carregava desde a infância. Raoul, editor periódico de artes da África Negra, não falava como jornalista naquele momento, mas como filho. Seu pai, Robert Lerouard, engenheiro de telecomunicações, vivera há anos no então Congo francês, entre 1924 e 1933,
um tempo em que mapas eram incompletos e as florestas vastas demais para qualquer certeza. Segundo ele, tudo aconteceu a leste de Oesto, nas águas turvas do rio Sanga, talvez nas proximidades do misterioso lago Tele, em uma caçada comum, até deixar de ser. Entre o silêncio abafado da mata e o cheiro úmido da vegetação, ele teria avistado algo impossível. Um crocodilo, em combate com uma criatura gigantesca. Não era o elefante, não era o hipopótamo. O que emergia diante dele tinha uma cauda longa, um pescoço ainda mais longo e um corpo que parecia deslocado do tempo. 10 metros, talvez mais. Grande demais para ser confundido, antigo demais para ser real. A luta cessou bruscamente, como se a própria selva tivesse decidido engolir o que não deveria ter visto. A criatura de pescoço alongado subjugou o crocodilo e então desapareceu entre as águas e a névoa. Robert Lehward repetiu essa história inúmeras vezes aos seus filhos, não como lenda, mas como memória, e certa vez levou-os a Paris, ao museu onde repousa o esqueleto de um diplodocus. Diante da ossada colossal, apontou em silêncio que aquele era o animal que ele tinha visto ou algo parecido. E desde então, a pergunta permaneceu suspensa no ar. Ele realmente teria visto um eco vivo de um mundo perdido? Em 1932, no coração abafado da África Ocidental, o criptozoólogo Ivan T. Sanderson afirmou ter vivido algo que o perseguiria por décadas, um encontro com o enigmático Mokelembembe. Curiosamente, não houve menção ao episódio em seu relato oficial da expedição, publicado anos depois em Tesouro Animal, de 1937. Nem mesmo em seus primeiros textos sobre os chamados neodinossauros ele ousou registrar o ocorrido. O silêncio durou até 1958, quando, em uma carta dirigida ao naturalista Bernard Hellmans, Sanderson finalmente rompeu o segredo. Tudo começará com sinais inquietos, perto de um de seus acampamentos, às margens do alto rio Cross. Pegadas vastas, semelhanças de hipopótamos, mas grandes demais. Manchas extensas de grama brutalmente pisoteadas, frutas enormes facilmente mastigadas, abandonadas como o resto de um banquete interrompido. Nada parecia comum, nada parecia pertencer a criaturas conhecidas na região. Meses depois, ao entardecer, Sanderson navegava a canoa pelo lago Manfe, ao lado de Jarrett Russell. O rio os conduziu por um desfiladeiro estreito, ladeado por penhascos escuros e cavernas quase submersas. O ar estava pesado, a luz morrendo. Foi então que o silêncio se quebrou. De uma das cavernas à direita, explodiu o som mais terrível que Sanderson dizia ter ouvido. Comparável apenas ao prenúncio de um terremoto, ou à detonação de um torpedo aéreo a curta distância. O eco reverberou pelas rochas, fazendo a água tremer. Os homens sobressaltearam. Um dos remadores lançou-se para trás. Outro tentou girar a canoa na correnteza traiçoeira. Sanderson remava desesperadamente, mas a força do rio os arrastava justamente em direção à boca escura da caverna. Outro rugido. A água, até então opaca, transformou-se em espuma cor de xerez. Algo emergiu, por um instante, mas apenas o suficiente. Uma cabeça negra brilhante rompeu a superfície, achatada para cima e para baixo, com contornos que lembravam de uma foca, porém monstruosamente ampliados. Do tamanho da cabeça de um hipopótamo adulto, ou maior, talvez maior que o próprio animal inteiro, como Sanderson afirmaria anos depois. A criatura rugiu novamente, criando uma onda violenta, então afundou como um borbulhar profundo, como se o próprio lago respirasse. As canoas fugiram do desfiladeiro numa velocidade frenética, impulsionadas por puro pavor. Só, ao alcançarem as águas mais abertas, os homens recuperaram o fôlego e a consciência plena do que havia testemunhado. Quando Hellmans interrogou Russell, anos depois, a resposta foi seca. Foi como Ivan contou. Ainda assim, Sanderson era conhecido por seu gosto pela dramatização, e o próprio Hellmans suspeitou que Russell não quisesse contradizê-lo. Em 1969, Sanderson publicou uma versão ainda mais detalhada do episódio, em seu livro More Things, mais tarde reimpresso em Pursuit. Em 1971, relatou ao pesquisador James Boyle que o animal e as pegadas não eram crocodilianos. Disso tinha certeza absoluta, e insistiu, a cabeça daquela coisa era maior do que um hipopótamo inteiro. Boyle então viajou ao rio Mainu, em Camarões, buscando vestígios do mistério, mas o tempo havia alterado o cenário. Uma ponte suspensa ergueu-se exatamente sobre o ponto onde o suposto avistamento ocorreu. Nenhum dos informantes locais reconheceu as imagens de saurópodes e plesiosauros. Os nomes Mokelembembe e Mbulu-Mbembe lhes eram estranhos. E, no entanto, após o incidente, Sanderson e Russell haviam questionado os moradores da região. Segundo Sanderson, o nome da criatura na língua Anyang era Mbulu-Mbembe, embora mais tarde ele próprio alterasse a denominação. Diziam que o animal matava hipopótamos e crocodilos, mas se alimentava apenas de frutos de lianas.
e de vegetação rasteira nas margens dos rios. Décadas atrás, quando ainda era apenas um garoto de 14 anos, Firmin Montgomery viveu uma experiência que jamais esqueceria. Cerca de 45 anos depois, ele relataria a história a Macau e Poyo, tornando-se uma das primeiras supostas testemunhas oculares do Mokelembembe. Naquele dia distante, Montgomery conduzia sua canoa. Ao fazer uma curva no rio Ikawala Ux Herbes, o cenário parecia tranquilo, até que algo incomum chamou sua atenção. A água parecia estar fluindo para trás, como se o próprio rio tivesse invertido seu curso. Foi então que diante de seus olhos, um grande animal de cor avermelhada emergiu à superfície. A criatura ergueu-se parcialmente para fora d'água. Montgomery descreveu uma cabeça marrom avermelhada, semelhante de uma cobra, projetando-se entre 1,8 e 2,4 metros acima do rio. O pescoço alongado rompia a superfície de maneira imponente e silenciosa. Tomado pelo medo, o jovem não hesitou, virou a canoa e remou com todas as forças na direção oposta. Enquanto se afastava, ainda conseguiu ver o animal submergir. Suas costas acastanhadas cortaram a superfície por um breve instante, antes de desaparecerem nas águas, deixando para trás apenas o silêncio e o medo. Anos mais tarde, durante a entrevista com Macau e Poyo, havia sobre a mesa um livro ilustrando de animais pré-históricos. Sem que ninguém lhe pedisse, Montgomery apontou para a imagem de um saurópode e afirmou que aquele era o animal que ele tinha visto, e insistiu que não poderia ser uma cobra, pois a criatura possuía claramente um corpo, e foi categoricamente ao afirmar: não parecia em nada com um hipopótamo. Durante sua primeira expedição pela região do Congo, Macau viu um relato integrante do comandante de segurança do exército Brazzaville, um homem chamado Moa Zapizo. Segundo ele, havia avistado o lendário Mokelembembe 2 vezes, ambas do ano de 1948. O primeiro encontro ocorreu quando ele ainda estava acompanhado de sua mãe. Os dois remavam próximos a Epena, deslizando pelas águas tranquilas do rio. Quando a cerca de 10 metros de distância, viram a criatura atravessar de uma margem a outra. A cena ficou gravada em sua memória. O animal movia-se com imponência silenciosa, cortando o curso do rio diante deles. O segundo avistamento deu-se em circunstâncias ainda mais surpreendentes. Sozinho, remando o rio abaixo, a partir de Epena, o Zapizo foi abruptamente interrompido quando sua embarcação encalhou no meio do rio. No mesmo instante, o objeto contra a qual ele batera afastou-se e submergiu por um breve momento. A princípio, ele não sentiu medo. Acreditou ter esbarrado em um tronco parcialmente submerso, algo comum naquelas águas. No entanto, sua surpresa foi imediatamente quando o suposto tronco moveu-se por conta própria. Ao perceber que se tratava de um animal vivo, compreendeu que estava diante de algo extraordinário. As características físicas que conseguiu distinguir correspondiam exatamente às descrições que já ouvira anteriormente, as mesmas atribuídas ao misterioso Mokelembembe. Após a primeira expedição de Macau e Poyo, Philip Averbuk, que já havia investigado o lendário Mokelembembe em Camarões em 1979, decidiu tornar pública as suas próprias conclusões no livro Pursuit. Entre seus relatos reunidos, destacou-se o testemunho que recebera de um oficial de segurança de Douala, A.S. Airy, um homem que afirmava ter presenciado, ainda na infância, algo extraordinário no lago Barombi. Inicialmente, Averbuk acreditou que o avistamento tivesse ocorrido em 1960. Mais tarde, porém, Airy esclareceu que o episódio remontava a 1948 ou 1949, quando tinha apenas 4 ou 5 anos de idade. Segundo seu relato, era por volta de 1949, quando ele e alguns amigos nadavam no lago Barombi, em Kumba. De repente, a água do centro do lago começou a agitar-se, como se estivesse fervendo. Assustadas, as crianças correram para a margem. Próximos ali, soldados britânicos também nadavam e rapidamente se refugiaram no pier de cimento que haviam construído para o mergulho. Foi então que a cena ganhou contornos ainda mais inquietantes. Primeiro surgiu um animal menor, que Harry identificou como uma fêmea. Alguns minutos depois, emergiu um segundo animal, maior, o macho. Estavam a cerca de 200 metros de distância. Ao vê-los, os britânicos subiram apressadamente os degraus do pier e fugiram do lago, ignorando os gritos das crianças. O macho erguia o pescoço vários metros acima da superfície, talvez 4 ou 5 metros. A pele, segundo Harry, lembrava de uma víbora, as escamas lisas que não se eriçavam como as de um peixe ao serem tocadas no sentido contrário. A cabeça media cerca de 60 centímetros, e na parte posterior havia algo semelhante a um chifre, ou capuz de aproximadamente 20 centímetros. Acima da água, o animal parecia sob todos os aspectos uma serpente colossal. O pescoço, levemente curvado, afinava como a de uma cobra. O corpo submerso aparentava ter cerca de 1 metro de espessura. Durante pelo menos 1 hora, as criaturas permaneceram visíveis, movendo-se apenas a cabeça e o pescoço em absoluto silêncio. As crianças observavam imóveis. Harry rodava-se de tremer intensamente, um tremor que persistiu mesmo depois que os animais submergiram. A fêmea desceu primeiro,
Minutos depois, o macho fez o mesmo. Segundo a tradição local, sempre era assim. A fêmea surgia primeiro e também era o primeiro a desaparecer sob as águas profundas do lago. Por volta de 1959, às margens do enigmático Lago Tele, espalhou-se a história do mais famoso avistamento e da suposta morte do lendário Mokelembembe. Contava-se que o povo Bangombe, cansado das constantes perturbações em suas pescarias, decidiu agir contra a criatura que, segundo diziam, emergiu dos canais conhecidos como molibos para se alimentar da vegetação do lago. De acordo com os relatos reunidos anos depois pelos exploradores Roy McCall e James Poyle, os pigmeus teriam construído uma barreira de estacas afiadas, fincadas no fundo do canal, por onde os animais costumavam passar. Troncos de cerca de 15 centímetros de diâmetro foram cortados, desgalhados e apontados até se transformarem numa muralha submersa. Quando um dos grandes animais tentou atravessar o bloqueio para retornar ao pântano, ficou preso, cercado e foi abatido a golpes de lanças. Anos depois, quando Macau e Poyo ouviram a história durante sua primeira expedição ao Congo, quase todos os envolvidos na matança já haviam morrido. Muitos diziam-se por intoxicação alimentar, outros por causas naturais. Surgiu então a suspeita de que a carne do Mokelembembe pudesse ser venenosa, ou carregasse micro-organismos perigosos. Ainda assim, tanto Macau quanto Bill Gibbons ponderaram que, considerando a baixa expectativa de vida na região, não se poderia atribuir significado definitivo às mortes. Outros reforçaram e ao mesmo tempo complicaram a narrativa. Eugene Thomas afirmou ter ouvido, ao chegar à cidade de Imfondo, no final da década de 1950, comentários sobre o animal gigantesco morto no lago. O chefe policial local, Yob Antoni, também declarou que a criatura fora abatida ali, ou em um de seus cursos d'água. Já o pescador Meteca Pascal recordava ter escutado, ainda na infância, que os pigmeus haviam matado um animal imenso, que vivia entre os lagos e pântanos. Segundo Pascal, 2 desses seres existiam. Um teria sido morto, o outro permanecia nas águas, mais arisco desde então, ocasionalmente erguendo o longo pescoço a cerca de 2 metros acima da superfície. Ele dizia que as estacas usadas na armadilha ainda permaneciam cravadas no molimbo, como prova silenciosa do acontecimento. Décadas depois, novas versões surgiram. O explorador Emery Guster afirmou que 2 Mokelembembes teriam sido mortos não nos anos de 1950, mas na década de 1930, na parte norte do lago. Já o hidrógrafo francês Jacques Charpentier registrou em seu livro Peregrinações pelo Congo, República Centro-Africana e outros lugares, um relato obtido de um sargento chamado Gilbert Bomitaba. Nesta versão, os pigmeus, atormentados pelos ruídos aterradores e pela vocação das águas, organizaram sucessivas tentativas de capturar o monstro. Construíram 9 represas ao longo de seu trajeto habitual. A cada investida, o animal avançava, até sucumbir após transpor uma 9ª barreira. Havia descrições detalhadas da criatura abatida, maior que um elefante da floresta, pescoço longo, cabeça pequena semelhante a uma serpente ou lagarto, uma crista em formato de pente, cauda comprida e flexível, pele lisa, castanha avermelhada, e 4 patas curtas e robustas, terminadas em garras. Alguns diziam ter imitado o grito do animal enquanto ele era perfurado pelas lanças. Após a morte, celebrou-se um banquete, a vitória, porém, ter sido efêmera. Aqueles que comeram a carne morreram pouco tempo depois. Com o passar dos anos, as histórias se misturaram. O explorador Christian Linoel ouviu em 1964 o relato sobre a morte de um rinoceronte d'água, com chifres e pele escura, possivelmente o Melantouca, ocorrido no final dos anos 1950. O caçador francês Jacques Manguin confirmou algo semelhante que teria acontecido entre 1958 e 1959. Entre memórias fragmentadas e interpretações divergentes, as narrativas do Mokelembembe e do Melantouca acabaram por vezes confundidas. Outro relato vem de um homem chamado Nicolas Mandongo. Ele contou a Macau que, quando tinha cerca de 17 anos, provavelmente na década de 1960, viu um encontro que jamais esqueceria. Naquela época, ele navegava pelo alto rio Likawala-Uxerbes, entre Mukenji e Bandeko, remando acima em plena metade da manhã. Em determinado momento, decidiu parar às margens para caçar macacos. Foi então que algo extraordinário aconteceu. De repente, um grande animal emergiu das águas, empurrando-os para trás com força. Como o trecho do rio ali era relativamente raso, com cerca de 1 metro de profundidade, Nicholas pôde observar claramente o corpo da criatura durante aproximadamente 3 minutos, tempo suficiente para a imagem jamais lhe saísse da memória. Ele afirmou ter visto a maior parte do corpo do animal, incluindo a parte superior das 4 patas e a parte do ventre na região frontal. O pescoço era comprido, e na base tão grosso quanto a coxa humana. Sua coloração era marrom avermelhada, e a cabeça apresentava uma espécie de crista ou babado, semelhante à crista de um galo. A distância entre Nicholas e o animal era cerca de 12 metros,
o que lhe permitiu visualizar o comprimento da criatura enquanto ela permanecia na água. Ele estimou que medisse aproximadamente 10 metros da ponta da cabeça até a ponta da cauda. Se estivesse em terra firme, acreditava Nicholas, o animal teria entre 1,5 m e 2 metros de altura. A região da cabeça até o fim do pescoço teria por volta de 2 metros de extensão. A cauda parecia ser bem mais longa que o pescoço, mas estava quase totalmente submersa, o que impossibilitou uma medição mais precisa. Ele também destacou que a transição entre a parte posterior da cabeça e o início do pescoço era bem definida, embora a cabeça não fosse muito mais larga do que a área imediatamente atrás dela. Mondongo acrescentou ainda que seu pai certa vez relatara ter visto, na mesma região, no alto Likawala Ux Herbis, um grande animal com um grande pescoço, emergindo das águas. Segundo o relato paterno, a criatura deixou um sulco na areia e pegadas do tamanho de pratos de jantar. Desde então, Nicholas perguntava se o animal que avistara naquela manhã seria o mesmo animal que seu pai afirmara ter visto anos atrás. Herman e Gusser acabaram de chegar em Brazzaville, quando recebeu um relato intrigante sobre o avistamento do Mokelembembe. A informação via do coronel Emmanuel Mozenzendi, então chefe de operação e logística da Força Aérea, que decidiu compartilhar uma lembrança guardada havia décadas. Mozenzendi contou que, cerca de 20 anos antes, em 1961, ainda jovem, acompanhara um safari vindo de Itanga. Durante a expedição pela floresta densa, o grupo se deparou com um animal desconhecido, algo que fugia a tudo que havia visto. A imagem daquela criatura permanecia viva em sua memória desde então. Curioso, Henry Gusser pediu ao coronel desenhasse o animal. Mozenzendi atendeu ao pedido e produziu um esboço descrito como um vago e pouco estético. Ainda assim, o desenho revela algo marcante, que parecia ser um longo pescoço, sugerindo a silhueta enigmática da criatura, que teria cruzado o caminho do safari tantos anos antes. Na preparação para sua segunda expedição, em julho de 1981, Roy Macau recebeu uma carta vinda de Pretória. O remetente era J.M. Lefebvre, que afirmava ter visto anos antes aquilo que agora acreditava ser o Mokelembembe. Segundo ele, o encontro ocorrera em julho de 1963, em um pântano situado no norte da República Democrática do Congo, muito mais ao oeste do que a maioria dos relatos conhecidos. Ainda assim, falava-se na região de um possível variante do animal, chamada Kikuru, mencionado no nordeste do país, enquanto rumores sobre neodinossauros persistiam na floresta tropical de Ituri. Lefebvre escrevia em francês, reconhecia que seu inglês era imperfeito e que, após 2 décadas, alguns detalhes poderiam ter sido embaralhados em sua memória. Mesmo assim, descreveu o cenário com notável precisão. O local situava-se entre 20 e 28 de longitude leste e 0 a 4 de longitude norte. Era uma vasta clareira pantanosa, com cerca de 1,6 km de diâmetro, marcada por poças de lama, separadas por estreitas faixas de terra seca. A vegetação consistia em capim-elefante alto, juncos e papiro, enquanto ao redor erguia-se uma floresta úmida, com árvores que alcançavam aproximadamente 27 metros de altura. Eram 13 horas em um dia de julho de 1963. Ele contou que encontrou o primeiro rastro, impresso na lama. No centro havia uma larga depressão, semelhante ao sulco deixado por um saco pesado arrastado sobre a areia, medindo entre 90 centímetros e 1,8 metros de largura. De cada lado, destacavam-se pegadas ovais, com a parte mais larga voltada para a frente, variando de 60 a 90 centímetros de largura e de 90 a 1,2 metros de comprimento. Na lama, via-se claramente a marca de 5 dedos ou costelas, cada um com cerca de 7,5 centímetros de largura, partido de um ponto comum na parte traseira da pegada e divergindo para a frente. Entre eles, o solo apresentava uma leve elevação, com uma membrana entre garras como a de um pato. As pegadas estavam espaçadas entre 90 centímetros e 1,5 metros da marca central, e as impressões das patas traseiras sobrepunhavam-se às das dianteiras. Arbustos ao redor estavam esmagados, como se um trator houvesse passado por ali. Quando ele e seus companheiros rastreadores se depararam com aquilo, estes pararam abruptamente e se recusaram a prosseguir, diante do tamanho presumido do animal e do calibre insuficiente de suas armas. Lefebvre e seus amigos decidiram recuar. No caminho de volta, os rastreadores apontaram para o outro lado da clareira
Lá, a cerca de 1,6 km de distância, e envolto em uma neblina, algo que se erguia para cima da grama. Não era nítido, apenas uma enorme massa acinzentada. Lefebvre estimou que tivesse cerca de 6 a 12 metros de altura. Descreveu o pescoço longo e flexível, com cerca de 9 metros de comprimento e da espessura de um tronco de árvore, sustentando uma cabeça muito pequena, posicionada em um ângulo reto, em relação ao pescoço. Ele carregava uma câmera, mas não tirou fotografias. Disse que a ideia simplesmente não lhe ocorreu, e que aquela distância, sob neblina, dificilmente teria obtido um bom resultado. Consciente das lacunas de seu relato, Lefebvre admitiu a Macau que, 20 anos depois, o animal poderia ter se deslocado para o oeste, talvez até para a vizinha República do Congo. Também mencionou um amigo, Guy de la Rouire, que afirmava ter visto uma criatura semelhante a um lagarto gigante, algo que Macau classificaria posteriormente como um possível Ninguma monene. Durante a primeira expedição de Roy Macau, um relato chamou a atenção da equipe. Um informante chamado David Mambalmo, que à época trabalhava como professor em Impondo, contou ter vivido uma experiência extraordinária alguns anos antes, por volta de 1978. Segundo ele, enquanto remava sozinho pelo rio Licuala aux Herbes, acima da região de Epena, atravessando uma paisagem densa e exuberante, entrelaçado por lianas malombo, algo inesperado rompeu a superfície da água. Era por volta das 3 horas da tarde, quando a cerca de 10 metros de sua canoa, um longo pescoço emergiu abruptamente do rio, seguido por uma cabeça, que se elevou aproximadamente 2 metros acima da superfície. Logo depois, vieram à mostra a parte superior das costas e do peito da criatura. O animal, descreveu ele, tinha coloração acinzentada e não apresentava pelos nem escamas visíveis. A cabeça lembrava de uma serpente, com traços que lhe causaram profunda impressão. Mambalmo acreditava ter visto o lendário Mokelembembe. Ao examinar um livro ilustrado por Macau, ele apontou para a imagem de um saurópode, afirmando que a cabeça e o pescoço eram notavelmente semelhantes ao que testemunhara, especialmente o formato da boca, que considerou impressionantemente parecido. Convencido de sua lembrança, conduziu Macau e seu colega James Poyle até o local do avistamento. Quando chegaram, perceberam que a grande parte das lianas malombo haviam sido cortada nos anos anteriores, alterando a paisagem original. Ainda assim, apesar da convicção do relato da disposição de mostrar o local, Macau e Poyle permaneceram cautelosos, sem considerar Mambalmo uma testemunha totalmente confiável. Em 1980, o pescador Mateca Pascal, morador das margens do Lago Tele, compartilhou com o pesquisador Lucal uma história assombrosa de sua juventude. Ele contou sobre a morte do Mokelembembe que ocorrera em 1959, mas não parou por aí. Pascal revelou que, de tempos em tempos, avistava a criatura lendária no lago, especialmente no meio da manhã, quando o sol já iluminava as águas calmas. Com os olhos ainda carregados de um misto de fascínio e temor, ele descreveu o momento. A longa cabeça e o pescoço do animal emergiu da superfície, erguendo-se até 2 metros acima d'água. A besta balançava e torcia a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse farejando o ar ou desafiando o mundo ao seu redor. Às vezes, suas costas arqueadas subiam como uma boia flutuante, rompendo tranquilamente ao lago. Apesar da curiosidade que queimava no seu peito, Pascal nunca ousou remar mais perto para observar o melhor. O medo paralisava, mantendo uma distância segura daquela presença misteriosa e imponente. Durante a segunda expedição liderada por Roy Macau, o grupo de exploradores vivenciou um encontro intrigante, que os deixou convencidos de que algo misterioso espreitava nas águas do rio Licuala, ao norte de Epena. Embora nenhum dos cientistas tenha avistado o animal propriamente dito, eles se depararam com um rastro impressionante, uma onda de cerca de 12 centímetros de altura que se originava na margem leste do rio, logo após contornarem uma curva do rio. Era claro que aquilo só poderia ter sido causado pela submersão abrupta de uma criatura grande. Crocodilos não deixavam marcas assim, e elefantes e outros mamíferos terrestres não submergiam daquela forma. Até os hipopótamos que poderiam ser suspeitos eram ausentes no pântano de Licuala. Moradores locais juravam nunca tê-lo visto por ali, confinados apenas ao rio Ubangi, na orla dos pântanos. Assim, o grupo catalogou o incidente como obra de um grande animal desconhecido, possivelmente o lendário Mokelembembe. Os guias da expedição, com sua sabedoria ancestral, não hesitaram em identificar o culpado, Mokelembembe, exclamaram, ecoando as lendas que permeavam aquelas terras. Em uma narrativa mais subdetalhada registrada por Macau
em seu livro Um Dinossauro Vivo, o momento se desenrolou com tensão palpável. Enquanto a canoa deslizava por uma curva acentuada, a monotonia verde da floresta foi rompida por uma clareira ensoralada, revelando uma pequena savana de capim-elefante. Todos os olhares se voltaram para lá, onde a margem seguia 1,5 metros acima d'água. De repente, um plop ensurdecedor ecoou, seguido por uma onda de 25 centímetros que invadiu a embarcação, vindo diretamente da área sombreada. Os pigmeus entraram em pânico, gritando histericamente o nome da criatura enquanto Macau gesticulava freneticamente para que o piloto Gene virasse a canoa de volta. Apesar dos protestos aterrorizantes dos congoleses e pigmeus, que imploravam para fugir, eles aceleraram em direção à margem, vasculharam o local por meia hora, mas nada surgiu, nenhum vislumbre do ser responsável pela perturbação. Um dos pigmeus, no entanto, jurou ter visto por um instante as costas da criatura enquanto ela mergulhava na plataforma rasa para as profundezas. O mistério não parou por aí. Em outra fase da expedição, agora no lago, as águas calmas como vidro começaram a revelar segredos às 5h30 do dia 28 de outubro. Perturbações na superfície indicavam a presença de algo colossal, movendo-se com velocidade e magnitude que superavam qualquer coisa, causado por suas próprias embarcações. O céu estava claro, sem vento, ampliando o enigma. Na manhã seguinte, às 6h30 da manhã, um dos homens avistou novamente o objeto em movimento, a cerca de 1,5 km ao sudoeste, rumando para o sul. O apêndice alongado, semelhante ao pescoço, ergueu-se da água, observando por toda a equipe científica, exceto o fotógrafo, e pelo menos 10 membros do Grupo Boa. A cor era indefinida, apenas um tom escuro contra o horizonte. Após 5 minutos de observação, o texto submergiu e desapareceu. Avistamentos breves semelhantes ocorreram no dia 1 e 2 de novembro, mantendo a tensão no ar. Então, às 11h45 do dia 4 de novembro, enquanto investigavam o lóbulo mais ao sul do lago, um grito animalesco e ensurdecedor irrompeu da selva próxima à margem, e não mais de 40 ou 50 metros de distância. Começou como um ruído baixo e ventoso, crescendo para um rosnado profundo e estridente, acompanhado pelo som de uma grande besta rompendo a mata, afastando-se para o pântano. O rugido se repetiu após 5 minutos e depois silenciou. Meia hora mais tarde, o grupo desembarcou e adentrou a floresta em busca de vestígios, mas as águas paradas e o tapete de folhas macias frustraram qualquer tentativa. Ao longo da estadia, o som ecoou diversas vezes para todos os membros, sempre atribuído pelos congoleses ao Mokelembembe. Gravações tentadas, mas o ruído no fundo se tornava inaudível. Embora Reguster tenha escrito que seus companheiros também haviam relatado os avistamentos, durante suas próprias expedições ao Congo, Bill Gibbons não conseguiu localizar ninguém que pudesse corroborar as afirmações de Reguster. Uma investigação contemporânea também descobriu que apenas Reguster e sua esposa, e não qualquer um dos membros da expedição congolesa, afirmaram ter visto o Mokelembembe. Durante a expedição congolesa de 1983, ao Lago Tele, o pesquisador Marcelin Agna reuniu diversos relatos dos moradores locais sobre uma criatura conhecida como Mokelembembe. Entre as histórias que ouviu, uma chamou sua atenção. Uma jovem da aldeia Edzama afirmou ter visto apenas 2 semanas antes um animal enorme no rio Bai. Segundo ela, a criatura havia empurrado sua canoa contra um banco de areia. Quando Agna visitou o local indicado, percebeu que o banco de areia estava estranhamente limpo, como se algo grande tivesse deitado ali ou varrido a superfície com o próprio corpo. O próprio Agna também afirmou ter presenciado algo incomum durante essa expedição. O episódio ocorreu em 1º de maio de 1983, quando ele decidiu filmar a fauna da floresta, de dossel abaixo do que circuncidava o lago, um ambiente rico em aves e mamíferos. Naquela manhã, partiu acompanhado por 2 moradores da aldeia, John Charles G. Combo e Isaac Manson Moye. Por volta das 14h30, Agna estava filmando um grupo de macacos. Em certo momento, Jim Combo escorregou em uma poça de lama e foi até a margem do lago para se lavar. Cerca de 5 minutos depois, seus gritos ecoaram pela floresta, pedindo para que os outros viessem depressa. Quando Agna e Manson Moye chegaram à margem, Jim Combo apontava para algo do lago, parcialmente escondido pela densa vegetação. Aos poucos, os 3 conseguiram distinguir a forma do animal. Possuía um dorso largo, pescoço longo e cabeça pequena. A criatura estava a cerca de 300 metros à margem. Os homens avançaram lentamente pela água rasa por cerca de 60 metros. Ficaram aproximadamente 240 metros do animal. Nesse momento, a criatura percebeu
a presença deles e começou a olhar para o redor, como se tentasse identificar a origem dos ruídos. Jim Combo continuava gritando de medo. Segundo o relato de Agna, a parte frontal do animal era marrom, enquanto a parte posterior do pescoço parecia preta e brilhava, sob a luz do sol. O animal mergulhou parcialmente e permaneceu visível por cerca de 20 minutos, com apenas a cabeça e o pescoço acima da água. Depois disso, submergiu completamente. Temendo o desconhecido, os três voltaram rapidamente pela floresta até o acampamento base, localizado a cerca de 2 km dali. Mais tarde, retornaram ao local em uma pequena canoa com equipamento de filmagem, mas a criatura não apareceu novamente. Agna declarou estar convencido de que o animal observado era o Mokelembembe, criatura conhecida pelas histórias dos habitantes da região de Likawala. Ele estimou a parte visível acima da água, da cabeça até as costas, tinha aproximadamente 5 metros de comprimento. Apesar de estar com a câmera, Agna não conseguiu registrar as imagens do suposto animal, o que tornou seu relato bastante controverso. Parte dessa controvérsia surgiu devido a um erro de tradução, quando seu relato foi publicado pela primeira vez em inglês na revista Cryptozoology, em 1983. A tradução afirmava que ele não conseguiu filmar porque havia deixado a tampa da lente na câmera Minolta XL42, e só percebeu o erro quando o filme já havia acabado. Contudo, especialistas logo apontaram que o design da câmera tornaria esse erro impossível, já que o equipamento não poderia ser usado sem olhar pelo visor. Posteriormente, esclareceu-se que essa versão surgiu de um problema de tradução e de informações incorretas transmitidas por terceiros. Em entrevista ao pesquisador J. Richard Greenwell, Agna explicou que o verdadeiro problema foi outro. Sua câmera estava configurada incorretamente. Na entrevista, acrescentou detalhes mais sobre a criatura. Os olhos eram ovais, semelhantes aos de um crocodilo, não havia orelhas visíveis e, quando o animal se movia na água, apenas a cabeça e o pescoço se movimentavam, enquanto o resto do corpo permanecia submerso. Agna afirmou estar certo de que se tratava de um réptil, e não de um mamífero. Também descartou a possibilidade de ser um crocodilo, peixe-boi, cobra ou tartaruga. Ainda assim, preferiu não especular exatamente de que tipo de animal se tratava. Mesmo décadas depois, em 2004, Agna continuava convencido de que realmente havia visto o Mokelembembe, e que a misteriosa criatura era de fato um réptil. Gigi Nanga trabalhava como guarda florestal nas regiões de Salonpombe e Memblé, nos Camarões, quando ouviu relatos curiosos que mais tarde compartilharia com o pesquisador Michael Bellat. Em 2007, segundo ele, rastreadores locais afirmavam ter visto o Mokelembembe em 1993, nos pântanos do Parque Nacional Lobequé, nas proximidades do rio Bomba. Os homens que percorreram aquela área pantanosa falaram de uma criatura incomum, algo que parecia fugir de qualquer animal conhecido na região. Para Nanga, a história soava plausível, e suficiente para permanecer em sua memória por anos. Ele tinha a impressão de que o Mokelembembe poderia ser uma espécie extremamente rara, uma criatura que caçadores furtivos locais talvez conhecessem melhor do que qualquer cientista. Ainda assim, mesmo considerando essa possibilidade, Nanga não se deixava associar o misterioso animal a algo incomum. Para ele, o Mokelembembe carregava também um certo aspecto sobrenatural, como se estivesse envolto de lendas e mistérios que atravessavam gerações nas florestas densas daquela região da África. Durante uma expedição de reconhecimento realizada em novembro de 2000, Gibbons e Wetzel coletaram diversos relatos da região Molondou. Entre eles, chamou a atenção um depoimento de um guarda de segurança local. Segundo o homem, cerca de 9 meses atrás, ele havia presenciado algo incomum enquanto trabalhava na vigilância de uma base fluvial. Na ocasião, o guarda afirmou ter visto o animal que identificou como Likelambembe, nadando pelo rio em direção à cidade de Molondou. O movimento parecia tranquilo no início, seguindo o curso do rio, porém, de forma inesperada, a criatura parou repetidamente e mudou de direção, passando a nadar o rio acima, entrando no rio Ngoko. O guarda acreditava que o animal percebeu sua presença e por isso decidiu se afastar. Em seu relato, descreveu a criatura de maneira muito semelhante à descrição fornecida anteriormente por um membro do povo Baka, também entrevistado por Gibbons e Wetzel durante suas investigações na região. Um rastreador Baka, chamado André Gislin, de 56 anos, relatou ao explorador Michael Bellat uma experiência que dizia nunca ter esquecido. Segundo ele, durante uma expedição alemã aos pântanos de Lindongo, observou uma criatura incomum, descansando à beira do rio, ou em águas rasas próximas à margem. Gislin descreveu o animal como gigantesco, com cerca de 15 metros de comprimento. Ao longo do seu corpo, no topo de sua cabeça e até na cauda, havia uma fileira de pequenas protuberâncias que pareciam chifres ou garras. Foi justamente por causa dessas saliências
que o rastreador afirmou que os moradores locais, o animal era conhecido como o Homem. Ele também contou que os alemães que o acompanhavam utilizaram um aparelho, aparentemente um tipo de sonar, para localizar ou observar melhor a criatura. Segundo Ghislaine, eles chegaram inclusive a tirar fotografias do animal. Embora reconhecesse que o relato parecia extraordinário, Bellat afirmou que teve a impressão de que Ghislaine estava sendo sincero em sua história. Anos depois, durante outra expedição em 2009, Bellat voltou a entrevistar o rastreador. Na ocasião, Ghislaine fez um desenho da criatura que dizia ter visto. Fontes posteriores indicaram, porém, que o suposto avistamento não teria ocorrido em 2004, mas sim no início da década de 1980, período em que o interesse pelo lendário Mokelembembe estava no auge. Jean Vierbombe, rastreador que acompanhava Michael Bellat, contou a ele uma história em 2007. Segundo Bombe, alguns anos antes, possivelmente em 2005, ele havia testemunhado algo extraordinário no rio Bomba. Enquanto estava próximo às águas, de repente, algo surgiu do rio com um borbulhar intenso, agitando a superfície como se algo enorme tivesse emergido das profundezas. Por um instante, Bombe viu a criatura, aquilo que ele acreditava ser o Mokelembembe. A aparição repentina tomou-a de surpresa. Assustado com o que tinha acabado de presenciar, ele não permaneceu para observar melhor. Preferiu se afastar rapidamente do local, deixando para trás o rio e o mistério que havia surgido das suas águas. Benjamin Lobo contou que, 3 meses antes da expedição de Michael Bellat, em 2008, teve um encontro surpreendente nas águas do rio Bomba. Segundo ele, viu uma criatura que chamou de Ngobo. Ao tentar identificar o animal, Lobo apontou para a imagem de um Diplodocus, dizendo que se parecia com aquilo, especialmente por causa da sua longa cauda marcante. Ele acreditava que o animal era maior que um elefante. Em seu relato, descreveu o momento em que a criatura emergiu lentamente do rio, erguendo parte do corpo acima da água. Enquanto aparecia na superfície, parecia encolher os ombros e balançar a cabeça, como se estivesse se ajustando ou observando o ambiente ao redor, antes de desaparecer novamente nas águas Boba. Em 2012, o pescador Baka Norbert Naga afirmou ter presenciado algo extraordinário enquanto estava no rio, acompanhado por outros aldeões. Segundo seu relato, a água começou a se agitar até que, lentamente, algo enorme emergiu da superfície. Primeiro apareceu o dorso da criatura, coberto de algas que balançava com a água. Em seguida, um longo pescoço se ergueu, revelando uma forma que nenhuma deles esperava ver. Por fim, a criatura lançou a cabeça em direção a uma árvore próxima à margem, como se buscasse se alimentar de seus frutos. O susto tomou conta do grupo. O medo foi imediato. Todos os pescadores se apavoraram ao vê-la. Sem pensar 2 vezes, correram para fugir do local. Apesar do pânico dos homens, a criatura aparentemente não lhes deu atenção, permanecendo concentrada perto da árvore, enquanto ela desaparecia rio abaixo. Ao longo dos anos, diferentes pesquisadores tentaram explicar os misteriosos relatos sobre o Mokelembembe. Um dos primeiros a propor uma interpretação alternativa foi Bernard Helmens. Ele sugeriu que o famoso avistamento feito por Evans e Sanderson em 1932 poderia, na verdade, ter sido causado por um hipopótamo enfurecido. Segundo essa hipótese, o animal teria sido perturbado pelos homens que remavam muito perto da caverna onde se escondia. O rugido poderoso descrito por Sanderson poderia ter sido amplificado pela acústica da caverna inundada, e o susto repentino, talvez, tenha levado o explorador a exagerar os detalhes do episódio. Décadas mais tarde, no final de 1970, o pesquisador James Poyle investigou a região e descobriu que hipopótamos realmente eram conhecidos por viver em cavernas locais, o que dava algum apoio à teoria de Helmens. Mesmo assim, o relato de Sanderson continuou controverso, principalmente por causa do tamanho da cabeça do animal. Ele descreveu: para Carl Schucker, essa explicação não resolve a maioria dos relatos do Mokelembembe. Ele argumenta que hipopótamos sequer habitam grande parte da área onde o criptídeo supostamente aparece e, além disso, tem pouca semelhança física com o saurópode. Sugar também descarta outra possibilidade frequentemente citada, o peixe-boi da África Ocidental, cuja aparência se distancia ainda mais da descrição da criatura. Outro explorador, Redmond O'Halloran, chegou a uma conclusão diferente após realizar sua própria expedição. Para ele, muitos avistamentos poderiam ter simplesmente elefantes nadando, com suas trombas erguidas para fora da água. No entanto, Carl Schucker considerava essa explicação muito improvável. Segundo ele, encontros desses seriam extremamente raros, e várias das testemunhas alegadas conheciam bem elefantes, entre elas o experiente caçador Emmanuel Bongomela. Entre as hipóteses envolvendo répteis, Schucker também descarta a maioria dos répteis africanos conhecidos, como crocodilos e pitons das rochas, pois suas formas não se parecem com as descrições do Mokelembembe. Ainda assim, ele aponta uma possibilidade interessante, a tartaruga de casco mole africana. Em avistamentos feitos à distância ou em águas profundas,
seu longo pescoço em formato de corpo poderiam dar a impressão de um saurópode nadando. Normalmente, essa espécie não ultrapassa cerca de 90 centímetros de comprimento. Entretanto, relatos vindos da região do Lago Telle falam de exemplares muito maiores, conhecidos localmente como Nendenki, com carapaças que podem atingir entre 3,6 e 4,5 metros de diâmetro. Schucker e o pesquisador Roy Macau consideraram possível que um dos relatos, avistamentos feitos por Agna Agna, que descreveu um animal de focinho relativamente longo, possa ter sido, na verdade, uma grande tartaruga de casco mole. Mesmo assim, Schucker ressalta que essa explicação não resolve todos os casos, em especial aqueles relatos em que o Mokele-mbembe teria sido visto perto ou fora d'água. Dificilmente poderia ser atribuído a uma tartaruga de casco mole. Com seu pescoço longo, cabeça pequena e cauda comprida, o misterioso Mokele-mbembe foi interpretado por zoólogos mais românticos e por criptozoólogos como algo extraordinário, um pequeno dinossauro saurópode sobrevivente. Esses gigantes herbívoros habitaram a Terra cerca de 215 a 66 milhões de anos atrás, e diversos representantes desse grupo são conhecidos no registro fóssil da África. Para muitos entusiastas, a descrição do animal avistado nas florestas e rios do Congo lembrava exatamente a silhueta clássica desses antigos gigantes. Em outras ocasiões, o Mokele-mbembe também foi associado a dinossauros ornitópodes, embora essa hipótese nem sempre tenha sido defendida de forma direta. O explorador Emery Guster, por exemplo, sugeriu que a criatura poderia ter uma relação com o Ouranossauro, um dinossauro africano que viveu há cerca de 112 milhões de anos atrás. Guster acreditava, equivocadamente, que esse animal era um saurópode e chegou a afirmar possuir um fóssil de Ourasauro datado do final do Cenozoico. No entanto, os próprios paleontólogos que ele citava negaram tal datação. A teoria original do zoólogo Bernard Hellmans, apresentada em seu livro On the Track of Unknown Animals, também considerava os chamados dragões do Congo, poderiam ser dinossauros ornitópodes, como o Hadrossauro ou Iguanodontes. Essa ideia, porém, baseava-se principalmente na semelhança com o famoso dragão representado no portão de Ishtar, na antiga Babilônia. Mais tarde, o próprio Hellmans concluiu que essa comparação não era relevante para o debate sobre possíveis neodinossauros africanos e acabou abandonando a hipótese dos iguanodontes. Para ele, as descrições frequentes de um pescoço longo indicavam que esse animal, se existisse, provavelmente se parecia mais com um saurópode de porte médio. A hipótese dos ornitópodes ganhou algum apoio momentâneo quando o explorador Ivan Riddle fotografou uma pegada de 3 dedos perto de Londombo. Riddle acreditava que ele teria sido deixado por um animal bípede, possivelmente semelhante a um dinossauro. Contudo, Hellmans e o pesquisador Roy Macau sugeriram uma explicação muito mais simples. A marca poderia ser apenas uma pegada de um rinoceronte aquático. Ainda assim, alguns paleontólogos lembram que existiram ornitópodes com características curiosas. Um exemplo é o Lurdosaurus, conhecido do Níger e datado do Cretáceo Inferior, cerca de 112 milhões de anos atrás. Acredita-se que esse animal fosse semi-aquático, vivendo de maneira semelhante a um hipopótamo em rios cercados por florestas. Ele possui um pescoço relativamente longo e cabeça pequena, traços que lembram certas descrições do Mokele-mbembe, embora também tivesse membros anteriores robustos e garras poderosas. Macau também propôs uma hipótese mais conservadora sobre a verdadeira identidade da criatura. Em vez de considerá-la um sobrevivente dos antigos saurópodes, como alguns sugeriam, ele acreditava que o animal poderia ser, na verdade, um enorme lagarto, ou talvez um lagarto monitor gigante, ou até mesmo uma iguana com proporções extraordinárias. O explorador Richard Freeman apoiou essa ideia, e chegou a comparar o suposto animal a uma versão mais esguia do elegante e gigantesco Megalania, conhecido cientificamente como Varanus priscus. Para Macau, entre todos os lagartos conhecidos, os monitores e as iguanas eram os que mais lembravam as descrições do Mokele-mbembe, embora nenhum deles correspondesse perfeitamente ao que as testemunhas descreviam. Iguanas, por exemplo, são herbívoras e muitas espécies possuem cristas espinhosas ao longo das costas e do pescoço, características que lembram alguns relatos da criatura. No entanto, seus pescoços são curtos. Já, os lagartos monitores apresentam cabeças e pescoços delgados, mas são tipicamente carnívoros. Curiosamente, tanto monitores como iguanas possuem espécies semi-aquáticas que vivem em rios, o que também coincide com o habitat atribuído ao enigmático animal. Em 1978, durante uma expedição japonesa à região, o pesquisador Tomi Nunoyama também apresentou uma hipótese semelhante. Ele sugeriu que o Mokele-mbembe poderia ser um varanídeo gigante de pescoço longo que se alimenta de plantas. No entanto, apesar da ideia intrigante, Nunoyama demonstrou certo pessimismo quanto à possibilidade de tal criatura ainda existir, apontando a degradação ambiental recente como um obstáculo à sobrevivência de um animal tão grande e raro. Ainda assim, essa teoria enfrentava problemas importantes. Macau e o pesquisador Carl Schucker
observaram que todos os varanídeos conhecidos são carnívoros, enquanto o Mokelembembe sempre foi descrito pelos moradores locais como um herbívoro que se alimenta de folhas. Além disso, nenhum lagarto monitor conhecido possui um pescoço longo quanto descrito nos relatos. Shuker também levantou a questão curiosa: se o animal fosse realmente um lagarto monitor, por que os que habitam a região, que conhecem bem esses animais, nunca o descreveram dessa forma? Outra hipótese reptiliana também surgiu entre os pesquisadores: a possibilidade de que o Mokelembembe ser, na verdade, uma tartaruga gigantesca de água doce. Alguns relatos descrevem a criatura com membros semelhantes a nadadeiras e uma cabeça que ocasionalmente lembra a de uma tartaruga. Histórias semelhantes existem no Zimbábue, onde se fala de uma enorme tartaruga chamada Gucheche. Segundo as lendas locais, esse animal saía dos rios durante a noite para se alimentar de vegetação nas margens, deixando pegadas semelhantes às de um hipopótamo, assim como o Mokelembembe. Diz-se que os Gaucheche era temido por virar canoas. Apesar dessas histórias intrigantes, nenhum tipo de tartaruga conhecida se aproxima do tamanho colossal atribuído ao Mokelembembe. Ainda assim, há relatos que persistem na região do Lago Tele sobre tartarugas extraordinariamente grandes, chamadas pelos moradores locais de Nendenki, criatura que, embora distinta do lendário Mokelembembe, continua alimentando o mistério das águas profundas da África Central. Bernard Helmers considerava que a explicação para o Mokelembembe talvez não estivesse necessariamente em um dinossauro sobrevivente. Em vez disso, ele admitia a possibilidade de que um grande mamífero, com aparência e hábitos semelhantes aos de um saurópode, pudesse estar por trás das descrições do misterioso criptídeo africano. Essa hipótese foi defendida com destaque pelo criptozoólogo Laurie Coleman, que também acreditava que alguns relatos podiam apontar para um animal desse tipo. No entanto, essa ideia encontrou críticas. O pesquisador Carl Shuker argumentou que um animal assim teria que ser desconhecido tanto pela zoologia como pela paleontologia. Para ele, isso tornaria sua existência ainda menos provável do que a de um verdadeiro dinossauro saurópode, cuja existência no passado remoto é pelo menos comprovada pelo registro fóssil. Entre os possíveis candidatos sugeridos por Coleman estava um mamífero pré-histórico impressionante, o Hydricotérium, um grupo de rinocerontes primitivos de pescoço longo, que viveu entre cerca de 37 e 20 milhões de anos atrás. Um de seus representantes mais conhecidos era o Paraceratherium, considerado um dos maiores mamíferos terrestres que já existiram. Esses animais possuíam pescoços relativamente longos e cabeças pequenas, embora haja debate sobre o comprimento real de seus pescoços quando estavam vivos. Muitas reconstruções modernas os mostram com proporções lembrando, em certa medida, os saurópodes. Algumas teorias sugerem que esses gigantes poderiam ter habitado florestas tropicais. Estudos isotópicos indicam que a sombra das árvores poderia ter ajudado a evitar o superaquecimento desses enormes herbívoros. Ainda assim, havia diferenças importantes. Como ungulados, os Hydricotériums tinham caudas curtas e finas, muito diferente da longa cauda robusta do Mokelembembe, semelhante de um crocodilo. Além disso, os fósseis desses animais foram encontrados apenas na Eurásia. Coleman, entretanto, argumentava que o fato de rinocerontes modernos sobreviverem na África poderia indicar que um parente distante também poderia ter persistido no continente. Outra hipótese curiosa foi apresentada por Michael Bellat, que considerou a possibilidade de um superpangolim gigante. Segundo essa ideia, um membro da ordem Pholidota teria desenvolvido adaptações para viver em ambientes aquáticos, como rios e pântanos. O maior pangolim moderno conhecido é o pangolim gigante africano, encontrado nas regiões florestais da África Central, que pode alcançar até 1,73 metros de comprimento. O registro fóssil dos pangolins africanos, porém, é extremamente escasso. Em outras regiões, entretanto, espécies maiores já foram identificadas, como o Manis paleojavanica, do Pleistoceno da Indonésia, que poderia atingir até 2 metros de comprimento. Outra proposta veio do criptozoólogo francês Florent Barrier, que sugeriu que o Mokelembembe poderia ser na verdade um calicoterídeo aquático. Os calicoterídeos eram parentes distantes dos cavalos e rinocerontes, que viveram aproximadamente entre 46 a 1 milhão de anos atrás. Algumas espécies, como o Ancilotherium, sobreviveram na África Oriental até o início do Pleistoceno. Esses animais eram herbívoros, e acredita-se que habitavam florestas densas tropicais, o que coincidira com o suposto habitat do Mokelembembe. Barrere propôs ainda que o criptídeo poderia ser uma forma mais especializada e semelhante ao gênero norte-americano Tylocephalonyx, conhecido por possuir uma cabeça em forma de cúpula. Segundo ele, essa estrutura poderia ter evoluído para um chifre frequentemente descrito nas narrativas sobre o Mokelembembe. Embora Pericerodactylus não possuíam caudas longas e robustas, Barrere sugeriu que uma forma aquática
poderia ter desenvolvido tal característica como adaptação à natação. Essa mesma hipótese já foi utilizada para explicar outros criptídeos da África Central, como o de Lali e o Mbilintu. Há teorias ainda mais incomuns dentro da criptozoologia. Helfmans, Peter Costello e Lauren Coleman já sugeriram que serpentes marinhas com pescoço longo e monstros de lagos em regiões temperadas poderiam, na verdade, ser uma espécie de foca gigante de pescoço longo, chamada Megalotaria longicolis. Segundo essa hipótese, esses animais ocasionalmente nadariam rio acima ou ficariam presos em lagos que, em tempos antigos, ainda fiordes conectados ao mar. Helfmans chegou a sugerir que uma foca desse tipo poderia explicar o misterioso Grootslang, caso tivesse entrado no rio Orang, na África do Sul. Animais semelhantes foram relatados nos grandes lagos africanos, incluindo o lago Tanganyika, que faz parte da bacia do Congo, embora Helfmans nunca tenha proposto diretamente que o Mokelembembe fosse uma dessas focas de pescoço longo. Criptozoólogos posteriores consideraram essa possibilidade. Mesmo assim, Carl Shuker criticou duramente essa ideia, observando que a cauda longa e distinta atribuída ao Mokelembembe não combina com a anatomia de um pinípede. Laurie Coleman também destacou que em pântanos quentes e úmidos da África Ocidental, parece ser um ambiente pouco adequado para um animal desse tipo. Em dezembro de 1971, um episódio do programa de televisão That's Incredible exibiu imagens de um suposto Mokelembembe. O filme teria sido gravado por Kevin Duffy durante uma visita à cidade de Imfondo. Nas imagens, via-se algo que lembrava a cabeça e o pescoço de um grande animal emergindo das águas do rio Bangi. No entanto, enquanto uma expedição liderada por Roy Macau estava em Imfondo, algumas pessoas locais, entre elas Eugene Thomas, contaram a Macau e a James Poyle que o misterioso animal não passava de uma escultura de madeira. Segundo eles, a peça havia sido criada apenas para mostrar a Duffy como o Mokelembembe supostamente seria. Algum tempo depois, Macau foi convidado a participar do programa That's Incredible, mas recusou o convite. Ele citou justamente o filme Duffy como motivo de sua decisão. Em resposta, os produtores do programa afirmaram que o objetivo da atração não era servir como um fórum científico, e sim como entretenimento para o público. Alguns anos depois, em 27 de agosto de 1985, o jornal The Sun of Florida publicou um artigo escrito por Barbara Gilberte, que trazia outra história surpreendente. Segundo o texto, um Mokelembembe teria sido capturado vivo na Zaire, atual República do Congo, por uma equipe de cientistas que perseguia havia 3 anos. A causa da captura, o animal teria sido libertado em uma reserva de caça. Entretanto, o pesquisador J. Richard Greenwell levantou dúvidas sobre a veracidade desse relato e sugeriu que a história poderia ter sido inspirada pelo filme Baby, lançado pouco tempo antes. Além disso, Greenwell também apontou um erro no artigo. A autora aparentemente confundiu a República do Congo com a República Democrática do Congo. Atualmente, em 2026, Bill Gibbons e Michael Belt estão em expedições em busca do Mokelembembe e entidades semelhantes. Em 2018, Michael Belt encontrou pegadas no rio Tchá, que ele atribuiu ao Mokelembembe. A pegada possui 3 dedos, não se parece nem com a de um hipopótamo, nem com um elefante ou crocodilo. O animal aparentemente estava saindo da água. Em julho de 2025, 2 guias fluviais, Blas e Pascal, navegavam pelas águas do rio Tchá, na zona de 3 ilhas, quando algo incomum chamou sua atenção. De repente, ouviram o barulho pesado de um grande animal entrando na água. O som ecoou pela vegetação alagada. Segundo eles, a criatura nadava com força, cruzando o rio de leste para oeste, convencidos de que tinham testemunhado algo extraordinário. Os guias afirmaram ter visto o que chamaram de Lilambenji, uma criatura que muitos acreditam ser o lendário Mokelembembe. Não muito longe dali, outro relato surgia para aumentar ainda mais o mistério. O pastor Emil contou que, enquanto passava por um pântano próximo a Mundu, avistou um animal enorme se alimentando da vegetação. Ele descreveu a criatura como tendo pescoço comprido, cabeça semelhante a de um lagarto e um corpo grande que se movia lentamente entre as plantas do pântano. Sua história não ficou isolada. O chefe Pipi Ambata e pescadores locais do povo Baka confirmaram ter visto algo semelhante, oferecendo descrições que coincidiam de forma impressionante. Enquanto esses relatos se espalhavam, uma equipe de exploradores se preparava para investigar a região. Uma expedição liderada por Michael Ballard chegou a ser iniciada, mas o trabalho precisou ser interrompido inesperadamente. Distúrbios civis em Camarões, ligados ao período eleitoral, tornaram a situação perigosa, obrigando o grupo a evacuar a área por segurança. Apesar do contratempo, o interesse pelo mistério não diminuiu. Já existem planos para uma nova expedição na primavera de 2026. Entre os possíveis participantes estão os pesquisadores Josiah Mori e Bill Gibbons,
e pretendem retornar à região em busca de respostas para os relatos que continuam alimentando uma das lendas mais intrigantes da floresta africana.